Olá, já estamos ao vivo, Larissa. Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, Larissa. Acho que é um momento bem especial, né? A gente se encontrar aqui depois da sua defesa de doutorado, que para mim foi muito bom ter participado, foi uma honra, num trabalho tão significativo que envolve política, envolve cultura, envolve justiça, direitos humanos. Então, foi um prazer imenso participar da defesa da sua tese, tanto na qualificação quanto da defesa. E a Larissa ela tem uma formação bastante eclética, ela é jornalista, ela é da semiótica, ela é também agora doutora em geografia. Fale um pouquinho para nós da sua formação, Larissa, que eu acho que é tão importante. É bem eclético, mas eu acho que no caminho que eu fui percorrendo, tanto na licenciatura em letras, quanto no jornalismo, no mestrado em comunicação e semiótica, e agora no doutorado da geografia, tudo foi meio que se complementando, assim. Eu acho que eu não conseguiria chegar na docência da comunicação, né, do jornalismo, que eu fui professora, sem a licenciatura em letras, eu não chegaria na comunicação e semiótica sem também a formação de casa, mas sem essa questão de sentir os problemas sociais que vieram a partir da atuação como jornalista. E com certeza eu não chegaria ao programa de geografia, no qual eu fiz o doutorado, né? Porque a questão que foi se apresentando a mim durante esse percurso, que era esse envolvimento com o feminismo e com os movimentos sociais, por uma prática mesmo no dia a dia das redações, me fizeram ver que o território e o espaço em que esses movimentos sociais estavam postos fazia todo sentido olhar para eles de uma maneira geográfica, olhar para uma maneira de quais são os poderes que estão envolvidos ali naquele território que fazem com que esses movimentos surjam, se ergam e tentem transformar a sua realidade ali em volta deles, né? Então, acho que tudo foi se casando, tudo foi se juntando de uma forma muito única, assim, que fez com que eu chegasse no trabalho que eu cheguei na tese, né? Eu acho que tudo foi se complementando e foi muito bacana, assim, perceber que nessa caminhada as coisas foram se encaixando e que o jornalismo tem muito mais a ver com a geografia do que a gente imagina e que as literaturas que eu fui lendo e aprendendo durante a licenciatura em letras também se agregou nesse processo e acabou sendo muito, muito importante, né? Muito bom. O que mobilizou você a desenvolver a sua tese? Porque você trata de muitos assuntos ali, né? Mas o que te mobiliza a fazer a sua pesquisa na geografia, em especial na geografia cultural, e discutir o papel das mulheres do movimento dos atingidos por barragem? Para isso, eu preciso, para responder a isso, eu acho que eu tenho que retomar um pouco lá atrás, quando eu estava realmente na redação como jornalista, e um caso se apresentou, assim, a gente sempre acompanhava, a gente tem contato, né, com os movimentos sociais, com os líderes dos movimentos sociais, sempre que surgia alguma pauta, alguma demanda jornalística, a gente ia até eles onde estivesse acontecendo, né? Então, nós tínhamos, dentro da redação, contato com as coordenações do movimento dos atingidos por barragem, aqui em Porto Velho, Rondônia, que é de onde eu falo e de onde partiu a minha tese. E aí, na redação, nós recebemos uma ligação que uma ativista do movimento, ela estava desaparecida,
já faziam 3 meses, já era 3 meses, completava 3 meses de desaparecimento, e um corpo tinha sido encontrado no lago da usina hidrelétrica de Jirau, de Santo Antônio, desculpa, aqui em Porto Velho, né? Aqui em Porto Velho tem 2 grandes empreendimentos barragísticos, que é a usina hidrelétrica de Santo Antônio e a usina hidrelétrica de Jirau, e muitas famílias foram desalojadas por conta dessas construções, né? E uma das ativistas que lutava por receber a indenização para essas famílias que foram desalojadas era a Nicinha, a Nilce de Souza Magalhães, e ela era quem estava desaparecida, e foi encontrado um corpo, uma ossada, né? E a suspeita era de que seria o corpo da Nicinha. E aí já começou o grande despertar da tese, porque quando eu cheguei na delegacia como jornalista para investigar, né, para saber o que é que tinha acontecido e se realmente era Nicinha ou não, obviamente que naquele primeiro contato em que ainda a polícia estava se inteirando ali do que se tratava ou de quem era, já houve um embate, porque o distrato com a mídia, com a imprensa, na hora de falar, já colocava a pulga ali atrás da orelha, percebendo de que existia alguma coisa por trás daquilo, né? De que não era simplesmente mais um corpo que tinha sido encontrado. Não que a gente esteja falando aqui que qualquer morte não é importante, mas nesse caso tinha uma conotação muito mais importante, porque era uma mulher ativista, era uma mulher que lutava pelos direitos humanos e que tinha muita visibilidade dentro do movimento aqui. E durante o processo de investigação, muitos problemas surgiram, né? Tanto que a identificação mesmo do corpo aconteceu mais 3 meses depois, quase 4 meses depois. O crime, até hoje, é uma grande questão, né? Um grande ponto de interrogação, porque apesar de 2 pessoas terem sido presas, nunca se descobriu quem foram os mandantes. Então, o caso da Nicinha foi algo que me tocou muito e que me chamou a atenção, porque a partir das manifestações que ocorreram aqui em Porto Velho, após a morte dela, das famílias e das mulheres do movimento dos atingidos por barragem aqui em Porto Velho, é que eu comecei a enxergar, principalmente a questão de gênero, dentro dos movimentos sociais, e como esses movimentos sociais são importantes para a transformação da realidade local e nacional, quando se trata de defender demandas que são tão importantes para a sociedade, né? Então, a Nicinha foi, eu até coloco na apresentação da tese, que ela foi o despertar para essa grande questão, tanto de gênero quanto de movimentos sociais. E ela foi algo muito representativo na tese, tem um capítulo só sobre ela, sobre essa defesa dos direitos humanos que ela faz, e também das arpileiras, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são as artes políticas de defesa dos movimentos do MAB e de alguns movimentos chilenos. Então, outros casos de ativistas também mortas, mulheres, né, que é mais especificamente do que eu trato na tese, que se volta muito para uma epistemologia feminista. Posso citar aqui o caso da Dilma Ferreira, no Pará, que também era uma defensora dos direitos humanos na usina hidrelétrica de Belo Monte, que gerou muita comoção nacional. Então, foi todo um processo de despertar, assim. E dentro da geografia humana e da geografia cultural, fez com que me possibilitou, né, trabalhar com essas questões, tanto de território,
quanto de espaço de vivência e de geossignificação para essas mulheres, para esses movimentos sociais que eu investigo, que eu trago para dentro da tese. Você desenvolve também na sua tese uma abordagem teórica bastante rica, né? Você vai para a perspectiva da geografia cultural e uma abordagem muito fenomenológica, né? Você usa muitos autores, tanto da sociossemiótica, quanto da geografia, quanto da perspectiva cultural. E você desenvolve uma base, uma concepção teórica que você denominou de geossócio-semiótica, né? E a geossócio-semiótica, para mim, foi muito interessante ver como você articulou vários conceitos, né? Buscando os autores muito clássicos, como Bachelard, e percorrendo a perspectiva da semiótica e complementando isso com aportes teóricos da geografia. Um pouco para nós como é que se deu essa construção. Quais são os aportes teóricos que te ajudaram a fazer esse processo de construção? Eu acho que depois dessa miscelânea na graduação e no mestrado e para chegar no doutorado, não tinha como não misturar as coisas, né? Como eu disse, foram se apresentando os temas para mim e eu fui percebendo a ligação entre eles, né? Então, junto de tudo isso, eu fui pega pela pandemia, então eu não pude desenvolver o trabalho de campo específico que eu gostaria de ter desenvolvido nessa tese. Então, eu me coloquei no momento de pensar, então, como eu vou enxergar essas mulheres, já que eu não estarei presente com elas fisicamente, né? E aí eu percebi que tinha materiais riquíssimos que elas criam e que estão na rede, não só na rede internet, mas nas experiências que elas traduzem para a arte e para outras materiais que elas produzem, que são os manuais, as cartilhas, as cartas desenvolvidas por essas mulheres do movimento Desatingidos por Barragem. E aí eu me deparei com um material muito visual e muito rico de emoções e de sentimentos, assim. Então, com a minha orientadora, nós chegamos à conclusão de que a fenomenologia poética se casaria perfeitamente dentro desse universo. Por isso eu trago o Bachelard dentro dessa fenomenologia, desse método de trabalho que está dentro da tese, porque ele pensa muito a casa, o lugar da casa, o lugar das emoções, né? E essas mulheres, quando elas são retiradas de um lugar de pertencimento e elas têm que ressignificar toda essa vida e todo esse entorno delas, então foi muito importante trazer essa poética que perpassa por esses caminhos de ressignificação da vida delas. E aí, a geossociosemiótica, porque eu acho que trazer os conteúdos da geografia era algo mais do que necessário, já que eu estava num programa de doutorado em geografia. E a semiótica, porque era uma formação minha, que veio do mestrado, e que sempre foi algo que me despertou o interesse, né? Porque a partir da semiótica francesa, que tem o Greimas, e da sociossemiótica, principalmente pelo Landowski, eles me possibilitaram trazer uma narrativa de uma construção de um percurso gerativo de sentido que eu poderia inserir tanto os direitos humanos quanto essa perspectiva geográfica dos geossímbolos e desses símbolos culturais, desses espaços vividos e de lugar para dentro da interpretação dessas artilheiras e desse movimento de mulheres, tanto por artisticamente, quanto pela defesa de um projeto energético popular, que é uma proposta do MAB,
que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, e que é muito uma bandeira feminina dentro do movimento. Então, elas têm essa proposta de uma defesa que seja nacional e que tenha acesso, todos tenham acesso, né? Que é muito contraditório dizer que pessoas que são atingidas por barragem não recebem energia elétrica em casa. Então, muitos dos reassentamentos em que essas pessoas vivem, essas mulheres são colocadas após serem retirados dos seus lugares de pertencimento, não tem energia elétrica. Então, assim, é uma parte enorme que, né, eu trago em números para a tese, não me recordo agora, mas é um número muito alto de pessoas que não têm acesso, principalmente aqui na Amazônia, né? Então, assim, é muito contraditório que pessoas que são atingidas por grandes empreendimentos hidrelétricos não tenham acesso à energia elétrica em casa. Pois é, me chama a atenção na tua tese, porque você fala da Amazônia e fala da escassez de água, né? Então, é a mesma linha de raciocínio, né? Pessoas são desterritorializadas das suas áreas, das suas vidas, da sua proporção, e você usa muito bem o conceito de desterritorialização e ainda aprofunda, né, essa perspectiva da importância da casa, do território, de como nossa em casa, aliás, eu gosto muito quando você usa o Bachelard, que eu usei muito na minha tese, porque ele vai falar da poética do espaço também, né, e isso quando eu leio lá na sua tese que você está falando agora, né, reafirmando, né, que em plena Amazônia, com muitas estações e barragens de hidrelétrica, falta energia elétrica. Para a gente aqui do Sul, é muito inconcebível, do Sul e do Sudeste, pensar que na Amazônia há escassez de água, que as pessoas não tenham acesso à água, né? Isso é uma contradição capitalista gigantesca, né? Porque está muito ligada das cidades e dos territórios enquanto mercadoria, né, Larissa? Sim. 80% das cidades aqui de Rondônia não tem nenhum tipo de tratamento de água e de esgoto. Então, por aí a gente já tira como que as pessoas não têm acesso. Aqui em Porto Velho, que é a capital do estado, nós temos 99% do esgoto não tratado. E um grande rio que passa por dentro da cidade, que é o Rio Madeira, e que abastece as usinas hidrelétricas. Então, a gente percebe que, mesmo que as pessoas cheguem até a água, essa água não é potável mais. Daí já começa o problema, né? Então, esse abastecimento, essa falta de saneamento básico e de acesso à água é um problema muito grande aqui, né? A minha casa fica no centro da cidade, no centro de Porto Velho, e é poço artesiano. Então, assim, a gente fica imaginando como é para os assentamentos onde essas pessoas são realocadas, porque esse é um problema muito sério. Alguns dos assentamentos que eu visitei, que eu cheguei a visitar, dois reassentamentos, né, onde essas pessoas foram realocadas. É uma completa estupidez, para não dizer outra coisa, porque antes essas pessoas, muitas delas, eram ribeirinhas, que são aquelas pessoas que vivem à margem do rio, então elas tiram o seu sustento ali daquela água, então elas têm a pesca, elas têm a agricultura nos barrancos, que é uma terra muito mais fértil, então elas conseguem produzir muito mais. Não só uma agricultura de subsistência, mas elas vendem também para a cidade e para os mercados. Elas são retiradas desses lugares, então elas não têm mais acesso a essa pesca, não têm mais acesso a essa água fácil, não têm mais acesso a essa agricultura, que é muito facilitada por essa água, e são colocadas em reassentamentos, que são territórios, são terras que são abertas no meio da mata,
no meio da floresta amazônica, nós estamos na Amazônia aqui. É uma terra que é improdutiva, porque se eu tiro a vegetação que se retroalimenta, eu tenho um solo pobre, arenoso, que não dá nem a mandioca, que é o alimento básico e de produção dessas pessoas, né? Então, assim, quando eu falo em desterritorialização, que eu trago o conceito do Raiz Baé, do Rogério, cabe perfeitamente dentro desse enquadramento em que essas pessoas são colocadas. Elas são completamente desterritorializadas daquele lugar onde elas têm esse pertencimento, elas têm essa sustentação básica da vida, para serem colocadas em territórios que não são lugares, né? Não são lugares para elas, não são lugares que não se tem sustento, não se tem agricultura, não se tem comida e não se tem saneamento básico. As casas que foram construídas pelos empreendimentos hidrelétricos como compensação pelas usinas tiveram que ser desalojadas e muitos dos moradores que eu visitei tiveram que reconstruir suas casas em lugares mais afastados ou de nível mais alto, porque eles não planejaram o esgoto. Então, quando chegava a época de chuva, que chove 6 meses por ano aqui na Amazônia, 6 meses de seca, que é o verão, e 6 meses de inverno, que é os meses de chuva, inundava. As marcas das casas, assim, da água, vinha até quase o teto, assim. Então, é uma coisa inimaginável, que a gente não espera. E a maior produção de energia elétrica aqui de Porto Velho, das usinas hidrelétrica e Jirau, são transmitidas pelo Linhão, que chega até Araraquara, no interior de São Paulo. E a maior parte da energia do Sudeste é daqui, de Rondônia. Professora, nós estamos te ouvindo. Esse dado que você traz é muito importante, né? Porque essas questões que você menciona, elas estão muito claras nas arpileiras, né? Exatamente porque é uma arte de contestação, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as hidrelétricas e as redes de transmissões aparecem muito nas artes, nos bordados dessas arpileiras, né? Sim, as arpileiras, eu acho que são a tradução desse inconformismo dessas mulheres, desses movimentos, assim, principalmente do movimento dos atingidos por barragem. É um tipo de arte política, foi incorporado pelo MAB em 2000, por volta de 2000, mas é um movimento de contestação chileno. Nasceu no Chile durante a ditadura militar, foi uma das mais sérias da América Latina. As mulheres, elas eram privadas de se manifestar e de lutar pelos seus companheiros e pelos seus filhos, por homens da sua família, principalmente, mas não só. Mas elas se viram num lugar de resistência, então elas tiveram que, de alguma forma, externar esse sentimento que elas tinham naquele momento, e a arpileira foi uma desses movimentos que surgiram de contestação no Chile, né? Era muito utilizado pedaços de roupa dessas pessoas desaparecidas durante a ditadura, muitos lemas e frases que foram surgindo durante esse período. Então, o mais interessante, quando o MAB adota esse tipo de arte, de arte política e contestatória dentro do movimento, é que existe todo um movimento pedagógico antes da construção dessas arpileiras. Então, são várias etapas de feitura dessa arpileria, né? São as oficinas de arpileria. Primeiro, as mulheres são reunidas dentro desse coletivo feminista. Eu chamo de feminista, elas não se denominam assim, mas claramente são. Elas se juntam dentro desse momento para debater, primeiro para discutir, externalizar tudo aquilo que elas estão passando. Então, é um momento ali de união e de
e de colocar, externalizar os problemas que estão aparecendo ali dentro daquela comunidade. Num segundo momento, elas conseguem receber como é formada essa arpileira, de onde surgiu esse movimento histórico, e só depois disso, a partir das discussões que elas fizeram das problemáticas que aparecem naquele lugar específico que está sendo atingido, é que é construída a arpileira. E o próprio tecido utilizado por essas mulheres na feitura dessas arpileiras já é, por si só, uma contestação política, né? A juta, que é o tecido utilizado na construção da arpileira, ela é base econômica de muitas comunidades aqui na Amazônia. Então, é aquele tecido de saco, daqueles sacos que vêm grãos e produtos comprados, né, em grande escala, de indústrias e tudo mais. É uma produção vegetal, então, por aí já é um elemento sustentável, ela é completamente biodegradável. Tem vários estudos aqui na Amazônia indicando que mais de 130 mil famílias sobrevivem da produção de juta, então já é por si só um movimento contestatório utilizar esse tipo de material para uma arte que tem o cunho político de denúncia contra a falta de água, contra a posse da terra por grandes empreendimentos. Então, elas transpõem a partir dessa arte esses descontentamentos que elas vão vivenciando na pele, né? E aí eu gostaria de mostrar algumas. Posso? A professora Márcia Machado, Maru Machado está perguntando para nós se você teria imagens dessas artes para nos mostrar. Acho que é um momento importante aí de você. Eu vou aproveitar até para colocar aqui algumas pessoas que estão conosco. Nós estamos com 10 pessoas nos assistindo, e o Júnior Salles diz: assunto de vital importância para um amigo, para um amplo debate sobre as pessoas atingidas em seus espaços por empreendimento capitalista. O Ednilson está mandando parabéns, o Júnior também dizendo parabéns, Larissa. A Mônica França, ela diz aqui para nós: contradição da Amazônica apontada pela Larissa, ter água, mas não ter água tratada. Muito interessante esse trabalho, já quero ler. A Mariana também, a Mariane, falando em ditadura, ela nos lembra, né? Ditadura nunca mais, né? A gente tem que esperar que não, né? A Maru também diz, pergunta aí se você tem as mensagens, né? E a Mariane fala da potência do seu trabalho, né? Chorei na defesa e traz urgências humanas para o centro da atenção. Parabéns, Larissa. É por isso que a Larissa está aqui, sabe, Mariane? Porque aqui nós tratamos das urgências da educação, né? E é por isso que eu fiz questão de convidá-la, além de ter participado da banca e achar também um trabalho potente, entender a importância dessa fala aqui, porque é importante que as pessoas saibam que isso acontece, né? E principalmente porque aqui é uma rede de professores, né? E muitos de nós ensinam a Amazônia e tem uma concepção fala sobre espaço, sobre território, sobre lugar, e uma concepção ainda muito pobre, né, para contextualizar esses conceitos geográficos, né, que podem ser usados na arte, na história, na filosofia, como nós vimos com o professor Fausto na semana passada. Nós temos muita possibilidade de interação entre as áreas do conhecimento, e por isso a Larissa está aqui conosco hoje, e a gente tem que agradecer mesmo. Eu que agradeço por estar aqui e poder debater e apresentar um trabalho que para mim foi muito emocionante assim de desenvolver.
Então, para mim, na verdade, é uma honra estar aqui, ainda mais com a professora Maria Cristina, que deu tantas contribuições e que foram essenciais na construção do trabalho, assim. Muito obrigada. Que bom, que bom. A Jaqueline também está, ela é pedagoga e é formada em artes também, e ela diz, a arte realizando seu importante papel de contestação, certamente, né? Então, se você quiser colocar a imagem, que acho que seria bem interessante, Larissa. Vou sim, vou apresentar algumas das que eu utilizei na tese, né? Eu não vou apresentar todas, muitas delas casavam com os capítulos, então cada capítulo tinha uma arpileira específica, que eu trabalhava algumas temáticas, então, por exemplo, essa que vocês estão vendo agora foi desenvolvida pelo coletivo de mulheres do MAB aqui de Rondônia, e era a Justiça para a Nicinha, que é o caso que eu contei, que eu relatei para vocês, que era uma das principais ativistas que tinham, né, esse encabeçamento dentro do movimento. E, assim, uma coisa que ficava muito clara e que a semiótica me ajudou muito a perceber é como todas essas arpileiras apresentavam sempre uma linha divisória. Se vocês verem, se vocês olharem bem para a imagem, vocês conseguem ver uma linha que vai demarcar os dois lados, né? Então, se eu tenho um lado que é aquele que eu vou chamar de utópico, mas é utópico no sentido de que aquilo foi o vivido, foi experienciado de uma forma positiva e esperada, que era aquele lugar de pertencimento, aquele lugar onde eles viviam, que tinham os animais, que tinham a agricultura, a casa, que era um lugar de segurança para eles. Do lado direito, onde passa a linha de transmissão, que é das usinas hidrelétricas, eu tenho o lugar da morte, eu tenho o lugar da tristeza, eu tenho o lugar da insegurança. E nesse caso se traduziu no crime máximo aí, que foi a morte, o assassinato de uma das ativistas, que era a Nicinha. Ela foi representada no Lago das Usinas porque foi muito emblemático. Ela era uma pescadora que tirava o seu sustento dali, daquela água, daquele rio, e que foi encontrada morta dentro do lago da usina, né? Então, quando o rio foi represado para a construção da barragem hidrelétrica, o lago que se formou, teoricamente, seria para que alguns pescadores tivessem acesso e pudessem pescar naquele local. Mas foi muito difícil esse realocamento. Em primeiro, porque os peixes que estavam ali já não são mais os mesmos, a forma de pesca também muda, e tudo isso gera problemas para a comunidade, né? Então, é um lugar que de sustento da vida passa para uma tristeza, né? Um ressignificar para a morte em si. Então, foi uma ressignificação muito triste para aquele local e para aquelas comunidades. Outra arpileira, ela não é especificamente aqui de Rondônia, mas representa uma angústia muito grande do movimento nacional, do MAB nacional, que é a morte desses ativistas e o aprisionamento por esses grandes empreendimentos barragísticos, né? No caso da Vale, que trouxe, nesses últimos anos, grandes crimes ambientais para o cenário brasileiro, e que também são representados pelo movimento dos atingidos por barragem. Então, essas empresas são uma grande problemática sempre trazida à tona, porque o que elas buscam naquele lugar, né, é o lucro, trazer né, esse financiamento para esse estilo de vida capitalista, que muitas vezes não significam a mesma coisa para essas comunidades que são atingidas, né?
Então, também é algo que está sempre presente nessas arpileiras, estão sempre sendo demonstradas nesse conteúdo que elas trazem. Essas arpileiras são algumas das que eu utilizei dentro do trabalho. Como eu disse, elas não se denominam feministas, mas não tem como não enxergá-las dessa maneira, por tudo que elas defendem desse movimento de igualdade, de irmandade que elas têm dentro dos coletivos, tanto feministas quanto de educação dentro desses movimentos sociais, e que vão ser traduzidos nessas imagens, algo que elas também sempre lutam contra os casos de prostituição que aparecem muito junto com esses movimentos barragísticos. Infelizmente, é uma problemática que é internacionalmente denunciada em diversas instâncias e em diversos casos internacionais de denúncia de defesa dos direitos humanos, porque onde tem empreendimentos barragísticos existe altos índices de prostituição, de exploração sexual e inclusive infantil, né? Então, é algo que também é muito visível nessas arpileiras. E se vocês verem, se vocês olharem bem, sempre tem algum elemento de interrupção, né? Naquela primeira arpileira da Anicinha, eu tenho a linha divisória muito clara. Nessa segunda arpileira, eu tenho o risco, que é como se fosse um útero, né, que se apresenta na imagem, e em cima eu tenho a linha, que vai ser ali a cesárea, que é aquele, dentro dos termos que eu utilizo, esse retirar, essa desterritorializar essas pessoas. Aqui, nessa arpileira da esquerda, que é o Direitos, já tem a linha, a estrada dividindo a comunidade. Eu tenho o rio represado na arpileira da esquerda, então sempre aparece esse momento de interrupção, assim. Sempre tenho esse elemento que vai dividir a vida antes e a vida depois. Aquele momento em que não existia a pessoa atingida por barragem e depois a pessoa que é atingida por barragem. Eu não utilizei, eu não fiz a análise dessa arpileira, mas eu acho ela muito bonita. Ela é do movimento nacional, inclusive é uma das ilustrações que fecham um documentário que se chama Bordando a Resistência. Quem está na internet, disponível no YouTube, quem quiser assistir, conhecer mais desse movimento, tem total e livre acesso a esse documentário, e que é muito bonito, assim, que eles vão construindo a arpileira em vários estados do país que foram atingidos por barragens, e essas mulheres vão contando as suas histórias, vão costurando dentro do documentário a arpileira, e que depois é produzida uma arte muito bonita, né? O que é interessante também lembrar que por trás da arpileira, por trás do bordado, é sempre colocado como se fosse um bolso secreto, porque elas colocam a carta de vivência que é construída depois das oficinas de arpileria. Então, quando termina a oficina de arpileria, essas mulheres escrevem uma carta das suas histórias e das suas vivências e anexam secretamente nessas arpileiras, assim como acontecia nas arpileiras do Chile. Muitas mensagens e muitas histórias foram contadas e foram repassadas para o mundo a partir dessas imagens e desses bolsos secretos que contavam essas histórias, né? Essa é a capa do documentário, que é o Arpileiras Bordando a Resistência. Então, fica o convite para quem quiser conhecer mais dessas histórias dessas mulheres que são representadas nesse documentário. Eu acho que eu trouxe essas, mas na internet tem muitas que vocês podem olhar e conhecer, né? Essas são só algumas que eu faço a análise, que eu acho muito, muito bonitas e significativas na história
dessas pessoas, né, que estão contando ali. Eu vou aproveitar, muito bom, Larissa, eu vou aproveitar aqui para você responder a pergunta da Mariane. Ela diz assim, minha pergunta é como o contato com a arte e com a história dessas mulheres foi incorporado na vivência e docência da Larissa, seus principais aprendizados que levou para a vida? Então, muitos, né, Larissa? Eu levei muitos lendo a sua tese, imagine você construindo essa tese durante 4 anos. Com certeza. Eu acho que eu levei muito, assim, até mesmo nos primeiros anos do doutorado, em que eu estava lecionando, eu fazia muito sentido, assim, estar trabalhando com isso, porque é até interessante que, durante a minha formação da licenciatura, eu li Paulo Freire, é algo que faz parte da minha construção acadêmica e de vida, e esses dias eu estava relendo o Pedagogia da Autonomia, inclusive por causa da Mariane, que ela me propôs o desafio de mediar um simpósio com ela. Então, eu estava relendo esse material para trazer isso para as discussões, e eu encontrei uma fala que fez muito sentido, assim, para mim, nesse momento que eu estava lendo e nesse momento que eu estava vivendo de construir a tese, que ele diz que ensinar não é só transferir conhecimento, é poder criar a possibilidade para a construção e produção desse conhecimento. Então, eu acho que quando eu estava olhando para esse conteúdo, eu estava aprendendo a construir e a passar essas possibilidades. Eu acho que o professor é bem isso, assim, é o que eu falo, que eu falava muito em sala de aula, e que às vezes eu lembro, agora que eu estou fazendo estágio de docência pelo doutorado, que a gente discute muito em sala de aula. O professor não está ali só para entregar o conteúdo mastigado, né? Ele está ali para criar a possibilidade que o aluno busque cada vez mais. E uma coisa que eu e a professora Maria estávamos conversando antes de iniciar o ao vivo, é que esses movimentos sociais têm um papel muito importante na construção dessas pessoas e nessa possibilidade de construir esse conhecimento também dentro desses movimentos. O MAB, por exemplo, dentro do coletivo de educação, ele tem uma construção freiriana. Então, dentro das práticas pedagógicas que vão sendo construídas nas escolas, dentro do movimento, nas cirandas, que é algo muito bonito, que é construído tanto pelo MAB quanto pelo MST, essa possibilidade de construir esses argumentos pedagógicos que construam uma consciência ética e possível de ser aplicada nessas realidades dessas pessoas que muitas vezes moram distantes, que muitas vezes não têm acesso a um transporte público, não têm um acesso a uma escola que os garantam que estejam ali durante todo o ano, né? Por exemplo, aqui as comunidades ribeirinhas ficaram durante alguns anos, infelizmente, né? Agora já está entrando em anos, porque emendou a problemática junto com a pandemia, porque as empresas que faziam o transporte das crianças ribeirinhas até a escola, que eram empresas de barco, perderam a licitação da prefeitura por problemas de corrupção e nunca foram contratadas outras. Então, essas crianças não tinham acesso à escola por falta de embarcações para chegar até essas localidades. Então, assim, a construção dessas articulações dentro do movimento de uma forma ética também é construir esse conhecimento, é possibilitar essas construções, né, de conhecer. E outra coisa que o Paulo Freire também diz, assim, e que eu até anotei para falar hoje, é que não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da ruptura, como sujeitos históricos e transformadores, se nós não nos
não nos assumirmos como seres éticos. E eu acho que a minha pesquisa me construiu muito mais dentro desse posicionamento ético, assim. Eu acho que olhar para essas mulheres, olhar para essas problemáticas, olhar para esse campo, seja pelo olhar jornalístico, seja pelo olhar geográfico, seja pelo olhar semiótico, foi poder me colocar como uma pessoa ética que defende esses movimentos, defende essas pessoas e defende essas práticas pedagógicas de uma forma com um olhar atencioso e um olhar de quem se importa. Acho que é isso, sim. Eu gosto muito de ouvir você, Larissa, porque uma das questões que eu gosto muito do Paulo Freire é que ele tem um livro pouquíssimo conhecido, que ele vai falar sobre a questão da educação e a cidade, né? Eu até vou fazer uma fala sobre isso agora, dia 9. E eu acho muito importante que ele diz para que a gente possa mudar, né? A gente precisa ter um diálogo franco e corajoso, né? Quando a gente não tem um diálogo franco e corajoso, as coisas não ficam claras, elas não são bem entendidas. E a tua tese, ela tem esse diálogo franco e corajoso, né? E eu gosto demais dessa possibilidade, né? Porque como geógrafa, eu atuo muito na educação, eu fico muito feliz de ver um trabalho como o seu, porque ele não será lido apenas por geógrafos, porque você menciona uma monografia feita na educação do campo, na tua tese, que me deixou muito comovida. De modo geral, as pessoas não gostam de usar trabalhos que sejam da graduação, né? E você usa um trabalho maravilhoso, né? Mostrando a importância de um trabalho de graduação, e em especial nesse momento tão obscuro que nós estamos vivendo, de perseguição, de desvalorização dos professores. Então, o trabalho da monografia foi muito importante na construção da tua tese, não é, Larissa? Foi sim. O TCC que eu utilizei foi da Manuela. A Manuela também, ela foi coordenadora do movimento dos atingidos por barragens, do movimento do coletivo de mulheres do movimento dos atingidos por barragens aqui em Rondônia. E ela é uma pessoa que veio dessa construção, né? Então, ela, a partir do movimento, ela viu a possibilidade de ingressar na universidade e ela defendeu ali naquele trabalho dela algo que para ela era muito, muito importante, que eram as arpileiras. Então, como não utilizar esse trabalho? Só porque era um trabalho de graduação? Eu acho que não desmerece, assim. Eu acho que a construção que ela faz de relato de vida e de colocar ali naquelas palavras, mesmo que sejam acadêmicas, né? Ela consegue colocar a vida dela e como ela perpassou por todos esses degraus por dentro do movimento. Então, ela percebeu que ela tinha muito a ganhar a partir dessa prática educacional que é implantada pelo movimento e trazer isso para a vida dela. Então, assim, é um trabalho muito bonito, está disponível, né, porque todo trabalho acadêmico fica disponível na biblioteca da universidade, e foi um prazer descobrir isso, assim, esse material dela, porque a Manuela eu já conhecia por já ter entrevistado, já ter acompanhado exposições de arpileiras em que ela estava, porque ela acabava, por ela ser coordenadora ali do coletivo de mulheres, ela acabava fazendo essa apresentação mais pessoal dessas exposições, então eu já a conhecia. Eu já tive o prazer de dividir outros momentos de roda de conversa com ela, em que eu fui assisti-la. Então, assim, quando eu encontrei o trabalho dela, eu falei, não, eu tenho que usar, porque é um trabalho super instigante e ela consegue colocar a vida e a emoção que é necessário dentro do trabalho acadêmico. Eu acho que é isso, assim. Não adianta a gente só construir o trabalho para ser algo para ficar no repositório da universidade, da biblioteca. Eu acho que
a importância do trabalho é essa, tem que significar algo para nós, né? Tem que ser, aquilo, voltar para a ética. Eu acho que tem que ser eticamente significativo para nós, para que aquilo traga emoção suficiente para que outras pessoas se importem também com aquilo. Então, o trabalho da Manuela me fez sentir isso, o trabalho de graduação dela, de educação no campo, me fez sentir isso, e eu, pelo menos, tentei, né, trazer isso para dentro da minha tese, e eu acho que pelo menos nesse quesito, acho que eu consegui. Eu que estava lá, achei maravilhosa. Aliás, eu te disse isso, né? Eu me senti muito contemplada, principalmente na sua defesa, né? De todas as discussões que a gente fez na qualificação, você foi muito fiel às orientações e eu me senti muito contemplada. Na verdade, na sua visão como pesquisadora, né? A nossa rede ela tem doutores, mestres, professores da educação básica, mas eu queria, quem está na academia e já passou pelo mestrado, passou pelo doutorado, tem mais essa concepção. Muitos professores que estão só na educação básica, sem ter passado por uma especialização, por um mestrado, doutorado, têm uma visão um pouco menos acabada, né, do que seja o trabalho acadêmico, porque não é nem todos os cursos que hoje mais, mas na construção da educação básica, os professores, de modo geral, não se enxergam como professores pesquisadores, né? E muitos conceitos que são importantes acabam ficando meio ofuscados, exatamente pela falta de formação continuada e de se reconhecerem enquanto intelectuais pesquisadores da sua própria prática, né? Porque, como você falou, todo o trabalho de pesquisa ele precisa ter uma função social, né? Para ele ser válido, para que ele possa ser compartilhado, né? Ele precisa ter uma função social. Então, eu queria que você falasse um pouco do movimento e da importância dos movimentos sociais, não apenas do movimento atingido por barragem, e como é que a sua pesquisa pode contribuir para a educação e para a formação de professores, em especial, claro que todos, né? Eu me formo todos os dias, né? Mas, em especial, os professores da educação básica. Eu acho que vai muito nesse sentido que eu citei, assim, de pensar que quando nós estamos formando pessoas, mesmo que seja do ensino infantil ao ensino fundamental, ou que tipo de ensino que seja, quando a gente se empodera dessas teorias e das práticas, não quer dizer que a gente vá se tornar pessoas que se importem só com isso. Eu acho que é poder agregar esse conhecimento dentro das nossas práticas. Então, nesse sentido, enxergar a ciência e a construção dessas práticas científicas, né, de dentro da academia, como formas de trazer um pouco disso do que a gente estava falando do Paulo Freire, assim, de possibilidades de construir diferentes daquilo que nós estamos acostumados, né, com aquilo que nós já viemos trabalhando. Então, como nós estamos sempre em construção, conseguir trazer isso para dentro das nossas práticas, essas novas construções, essas novas possibilidades, é o que o fazer ciência nos traz, né? Então, durante algum tempo, eu fui secretária, digamos assim, do Parfor, aqui em Rondônia. Então, eu tive contato com muitos professores da rede pública e foi muito importante para a minha construção também, seja como pesquisadora ou como professora já do ensino superior, esse contato, porque eu acho que a nossa primeira formação veio desses professores. Então, por que não estender isso para frente? Mas sempre pensando nesse movimento dialógico aqui, que podemos sempre acrescentar e traduzir para novas possibilidades.
E eu acho que os trabalhos científicos vêm nesse sentido. Acho que o trabalho da Manuela me mostrou isso, né? De que é possível eu me empoderar dessas práticas pedagógicas novas que são apresentadas, seja nessa função social dos movimentos, que são muito articuladas nessas formas de trazer o conhecimento de uma forma prática para essas pessoas, que muitas vezes precisam dessas aplicações práticas, mas que também esses detalhes teóricos, esse refinamento não vai fazer com que desmereça ou que eu coloque uma fala muito difícil para que as pessoas não entendam. Não é isso, né? É poder realmente criar novas possibilidades. E acho que a construção vai nesse sentido, seja do meu trabalho ou de qualquer outro que seja feito por pessoas que se importam com isso, que se importam com esse fazer ciência e com essas novas práticas de conhecimento. Assim. Acho que é isso. Maravilha. A Mônica está dizendo ali que é interessante que nas arpileiras aparece o segmento áureo na composição desse trabalho, que valoriza muito mais a imagem e a sua mensagem. É uma concepção interessante, né? A professora Márcia Machado, a Maru, diz maravilhoso, poético, é um estilo dito naif, e que deve ser extremamente valorizado na história da arte popular. Né? A arpileira hoje é uma arte popular muito utilizada e muito potente, né? Aí a Danúbia está dizendo reflexão necessária, parabéns, Larissa. A Madalena está dizendo parabéns, Larissa, orgulho de você. A Fábia Rezende também está conosco. Então, você quer falar alguma coisa para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu quero. Muitas das pessoas que estão aqui hoje eu conheço, são do grupo de pesquisa do qual eu faço parte. E eu acho que, por várias vezes, eu tenho citado isso ultimamente, mas eu acho que vale lembrar que o grupo de pesquisa também é algo que fez parte da minha formação acadêmica e de possibilidade de construir o conhecimento. Eu acho que sem o debate e sem a leitura, de estar presente com essas pessoas do grupo de pesquisa, eu não teria a formação que eu tenho hoje, não teria formação acadêmica, e nem ética, nem científica, e nem como pessoa que eu tenho hoje. Eu tenho que agradecer por todas elas e pelo único homem que tem no nosso grupo, que é o Rogério, porque os nossos debates são muito importantes, assim, nessa construção. A gente debate sobre geografia, a gente debate sobre gênero, a gente debate sobre práticas pedagógicas, a gente debate sobre novas possibilidades de vivência, de lugar, de produzir conhecimento. Então, assim, essa troca foi muito importante para mim, é muito importante para mim. Eu tenho certeza que quem puder fazer parte de um grupo de pesquisa vai saber o quão é importante essa formação assim coletiva, porque nesses 4 anos que eu tenho feito parte do GEP Gênero, que é o grupo de estudos e pesquisas em geografia, mulher e relações sociais de gênero, do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Rondônia, eu conheci gente maravilhosa, eu conheci textos maravilhosos que eu não teria possibilidade de chegar até eles se não fosse pelo grupo de pesquisa. Então, eu só tenho a agradecer por essas pessoas super potentes aí que fazem parte desse momento comigo. E as que deram a cara aqui, só para dizer o oi, que foi a Ellen, que foi a Danúbia, a Madá, todas elas, assim, têm um carinho imenso por todos e por todos do grupo, inclusive pela nossa boss, pela nossa chefe, a professora Gracinha, que nos leva nessa trilha. Então, é muito importante. Inclusive, eu acho que o grupo de pesquisa faz parte de uma grande parte dessa possibilidade
de fazer ciência, fazer o conhecimento nos termos que a gente estava falando na pergunta anterior, assim. Eu acho que para os professores que estão, né, nesses ensinos, eu acho que desde o básico ao ensino superior é muito importante que eles se fortaleçam nesses grupos e nessas novas estruturas, assim, de construir coletivamente, porque faz a diferença, assim. Acho que faz a diferença para o professor, faz diferença para o aluno e faz diferença para a comunidade como um todo, né? Quando várias mentes trabalham juntas, acho que todo mundo tem a ganhar, assim. Eu acho que é mais importante do que um indivíduo só lutando contra a maré e lutando contra a corrente, né? O Júnior Salles está ali dizendo, professora Larissa, eu estou aqui também, hein? E o Edmilson, que é nosso querido ex-aluno do programa de mestrado e doutorado na Universidade do Tuiuti, também está conosco, a Mônica, a professora Márcia, que faz parte da rede também, o Marco. Então, a gente tem pessoas aqui que eu tenho tentado, na medida do meu tempo e da minha disponibilidade, criar esse grupo para que a gente possa trazer discussões teóricas e discussões populares para contribuir, de certa forma, com a formação de professores e da comunidade, da sociedade de modo geral, né? E isso tudo, né, Larissa, que você coloca da importância dos grupos de estudos, dos grupos de pesquisa, dos textos que você acaba tendo acesso, né? A leitura é fundamental, não há professor que possa dizer que ele é professor e que não faz leituras, né? As leituras são essenciais para a formação do ser humano, né? Porque a gente encontra muita ressonância no que a gente pensa e como a gente pensa a partir dos autores, né? E eu tenho certeza que, no teu caso, você foi muito feliz na tua construção, porque a tua tese, ela foi indicada, né, em sua defesa, a banca indicou para que ela concorresse à melhor tese no Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, no ENAGEP. Foi um esforço, na tua visão, merecido? Você se sentiu como com essa homenagem? Eu acho isso uma homenagem maravilhosa, né? Com certeza. E, assim, eu não esperava. Eu passei, assim, a defesa toda me segurando para não chorar, né? A Mari até disse, foi todo mundo chorando, todo mundo muito emotivo. Eu já iniciei minha fala, já assim, nos primeiros 2 minutos dos 30 minutos que eu tinha de apresentação, já tentando segurar o choro. Consegui até o final, mas aí, a hora que vocês falaram, né, que vocês deram a indicação, eu fiquei muito feliz. Eu não esperava. Eu acho que, assim, apesar de todo o trabalho árduo que a gente tem, a gente nunca espera que algo assim aconteça, mas acima de mim, eu acho que é um reconhecimento para as pessoas que estão citadas ali naquele trabalho, sabe? Desde da minha família, que me possibilitou chegar onde eu cheguei, até a minha orientadora, ao meu grupo de pesquisa e aquelas mulheres incríveis que foram ali representadas dos movimentos sociais, sabe? Eu acho que é um ganho e uma representação muito grande para elas, esse trabalho ser reconhecido, porque se não fossem elas, se não fossem a luta delas, se não fosse a resistência delas contra esses grandes empreendimentos, esse grande sistema capitalista que nos corrói, nos corrompe por dentro e por fora, acho que eu não teria chegado onde eu cheguei e nem esse trabalho ser indicado pelo que ele foi, sabe? Eu acho que a potência e a força que estava ali e que foi só traduzido pelo meu pensamento e pelas minhas mãos na hora de digitar, veio muito delas e dessa construção, assim. Então,
acima de mim, foi um grande ganho para elas, e que elas sejam reconhecidas e que se fortaleçam nesses programas de defesa dos direitos humanos, dos quais hoje muitas delas fazem parte e que correm o risco de serem extintos nesse novo desgoverno que nós temos aí. Pois é, a tua tese realmente foi uma das poucas vezes que eu participei de uma banca que eu acabei chorando muito, especialmente na fala da sua mãe. E a professora Maria da Graça está aqui conosco também e está dando parabéns para você, né, Larissa? E um abraço forte, professora Maria da Graça. Foi ótimo estar consigo na defesa e é um prazer imenso tê-la aqui conosco. A Jaqueline está dizendo muito emocionante, Larissa. Estou muito emocionada, muito comovente, Larissa. Estou muito emocionada. A tese da Larissa, ela é realmente uma tese muito emocionante e muito bem construída, com uma abordagem teórica que envolve múltiplas áreas do conhecimento, além de ser uma tese que faz muitos alertas, né? Ela é uma construção política, cultural, fundamental nesse momento, em especial neste momento tão dramático que a gente está vivendo, não é? Então, Larissa, fica aberto para você fazer as tuas considerações finais. Eu agradeço, gostaria de agradecer a professora Maria Cristina pelo convite. Novamente, reitero a importância que ela teve também na construção dessa tese. Então, assim, as contribuições que a senhora deu foram incríveis. Muitas coisas que eu não conhecia dentro até dessa articulação propriamente política desses grandes empreendimentos foram possíveis estarem ali representadas e colocadas no papel de uma forma crítica, foram por indicações que a senhora deu. Então, assim, gostaria de agradecer novamente pela participação na banca, na contribuição e pelo convite hoje de estar aqui discutindo uma coisa que para mim é muito emocionante, que foi algo que eu passei 4 anos construindo e estudando, e que espero que seja importante para outras pessoas na divulgação desse conteúdo, dessas pessoas, dessa luta e desses movimentos sociais que hoje são grande parte do enfrentamento de toda essa realidade que nós estamos passando hoje, né? Então, assim, é um grande aprendizado estar aqui hoje, estar ouvindo vocês aqui pelos comentários, também se emocionando comigo, com a pesquisa e com essa construção do saber que é pela arte, que é pela política, que é pelo corpo, que é pela resistência, né? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, professora Maria, e acho que é isso. Então, ali está o Rogério Nogueira também deixando um recado para você. Ela é nossa queridinha aqui do nosso grupo de pesquisa e o seu trabalho merece todo o reconhecimento. Parabéns, Lari. A professora Maru diz muito obrigada por essa explanação que desempenhou em todos nós, despertou em todos nós mais vontade de conhecer todo o seu estudo. Parabéns. Bom, eu só posso agradecer, né, Larissa? Eu fico muito agradecida pela sua presença. Eu acho que você tem um processo aí de muitos textos para você produzir, muitas possibilidades, né? Você ainda vai produzir muito mais do que a tese, porque daqui para frente vão surgir muitas outras questões, né? Até porque você está num grupo de pesquisa que a mim me interessa muito, que é o GEP Gênero, e que me preocupa muito como é que as meninas estão sendo tratadas nas escolas e como é que essa construção é parte do processo de educação, né?
Então, é um prazer imenso estar com você, sempre, né? Com você e com a professora, que por acaso é sua mãe, Aparecida Zuim, que por acaso foi minha supervisora no meu pós-doutorado. Então, eu agradeço muitíssimo a possibilidade, eu acho que construir essa discussão não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil, depende realmente de muitas horas de dedicação e tudo. E esse momento é um momento que eu deixo de fazer uma série de coisas, porque eu entendo que o professor de educação básica, ele precisa cada vez mais ter-se como um intelectual, né? Ele precisa entender-se como uma pessoa que busca esse caminho da construção cada vez mais aprofundada de conhecimentos científicos e sobretudo, dessa possibilidade de pensar sua função social enquanto educador. Então, eu acho que você deu um recado maravilhoso aqui para todos nós, eu agradeço muito a sua participação, mando um abraço imenso para a professora Maria da Graça e para todos que estiveram aqui conosco, a Mônica, a Jaqueline, minhas queridas orientandas do passado, a Márcia Aparecida também, Giacomelli, que está aqui conosco, tem prestigiado sempre as lives. Então, eu agradeço e espero que a gente possa se ver numa outra oportunidade para falar um pouco da questão do feminismo, tão importante nessa discussão, com tantos outros argumentos, né, que a gente precisa estar trazendo para os debates de hoje. Um abraço muito grande para você, tudo de melhor, e assim que a tua tese esteja pronta, você, por favor, passe o link para a rede, que nós vamos adorar lê-lo. Com certeza, passo sim. Muito obrigada novamente. Olha, ela diz aqui, precisa de exemplos assim próximos. Obrigada por essa live. Nós tivemos uma live muito emocionante há alguns dias. Na verdade, essas 3 últimas lives foram maravilhosas, porque nós tivemos o Jacob, que é um angolano cego, negro, que acabou de fazer o mestrado dele em bioética, sabe, Larissa? Uau. E ele nos emocionou a todos aqui com seu exemplo de vida, com a sua potência enquanto ser humano. E ele fala muito dessa questão da educação enquanto inclusão, né? E ele não pode estar conosco, certamente, porque nesse momento ele está trabalhando, mas certamente vou pedir para que o grupo veja a live. Outro encontro que foi muito interessante foi com o professor Fausto, em que nós aprofundamos um pouquinho a discussão da filosofia, que é tão cara para nós nesses últimos tempos e tão desconsiderada. As ciências sociais, de modo geral, muito desconsideradas, né? Então, um abraço para todos que participaram e um abraço imenso para você, e eu espero que em breve a gente possa se abraçar de verdade. Com certeza. E aí eu deixo só um último laço, assim, para a gente não desatar esse nó, porque esse nó aqui é o único que não pode ser desatado, para a gente trocar figurinha para a nossa última live, a rede divulgou, então a gente pode trocar isso mais intensamente para que a gente divulgue também no nosso grupo e vice-versa, para a gente manter sempre esse contato, porque nós também temos muitos professores, a maior parte dos nossos pesquisadores são professores, então acho muito importante assim a gente manter esse contato e essa ligação desse conteúdo riquíssimo que está sendo produzido. Muito obrigado, Larissa. Contato já, laço aceito, ninguém solta a mão de ninguém, vamos que vamos. E aí você pode indicar também colegas, né, que tenham assuntos relevantes para discutir a urgência da educação, porque essa é a possibilidade da gente fazer uma construção em rede, mas especialmente com professores da educação básica e também a sociedade como um todo, alunos do ensino médio. A gente quer que a rede cresça como uma potência para poder potencializar o fazer e o saber de cada grupo, de cada pessoa. Combinadinho. Beijo, gente. Beijos. Muitíssimo obrigado. Não dá vontade de ir embora, não, né? Já estão 1h e 21 minutos, então
Um beijo para todo mundo e até a próxima.